Bom, vamos para o Supremo Tribunal Federal. Acaba de trazer detalhes aqui na nossa página do UOL, a Letícia Casado, nossa repórter colunista, que traz notícias. Alexandre de Moraes acaba de repreender uma testemunha que diz só ter ouvido palavra golpe na mídia. Até a Mônica há pouco falava sobre essa atitude dos ministros nessas testemunhas, né? Da audiência das testemunhas. O que aconteceu? Vamos aos detalhes. Durante a audiência dessa manhã, aconteceu agora há pouco isso, lá no Supremo Tribunal Federal, aliados de Anderson Torres estão sendo ouvidos pelos ministros da primeira turma. E aí eles tentaram blindar o réu. O ex-ministro da Justiça chamou como testemunhas pessoas de sua confiança, que trabalhavam com ele e disseram que nunca houve qualquer discussão, qualquer fala sobre golpe. O número 2 do Ministério diz que Torres separava as ações do Ministério de suas preferências pessoais. O ex-secretário executivo do Ministério, brigadeiro Antônio Ramiro Lorenzo, disse que jamais se pensou em outra hipótese que não fosse a transição de governo nas reuniões que ele participou. E Lorenzo, então, emitiu sua opinião e afirmou que não sabe de nenhuma discussão sobre golpe. Disse ele, abre aspas, nunca, jamais houve a palavra golpe. Só ouço essa palavra na mídia. Aí entrou Alexandre de Moraes. Aí Moraes interrompeu Lorenzo e falou, se mantenha respondendo aos fatos. A todo momento, ô Mônica, o Alexandre de Moraes fala isso para as testemunhas, aos fatos, eu não quero a sua opinião aqui a respeito disso. Porque para o Alexandre de Moraes, isso nem está em discussão, né? A tentativa de golpe já foi, essa tese da tentativa de golpe, né? Não é tese, isso foi já visto pelo Supremo Tribunal Federal. Não há dúvidas de que houve uma tentativa de golpe por parte dos ministros, né? Pois é, eu acho que, quer dizer, a gente pode falar, não, mas o Alexandre poderia ser mais educado. Bom, mas o Alexandre poderia ser... Eu me recordo dos depoimentos quando o Sérgio Moro tomava depoimentos das testemunhas, o Josias vai se recordar, todos vão se recordar. Ele era super suave, ele falava, não ouviu mesmo, o senhor não ouviu mesmo essa palavra, mas tá aqui, tem essa prova e tal. É um perfil, é um jeito de atuar. Mas, de fato, o juiz pode, sim, falar, olha, isso é a sua opinião, eu quero que o senhor já tenha os fatos. Eu, particularmente, que já participei de diversas audiências como testemunha, sei bem como os juízes atuam, né? Os juízes falam, não, doutora, a senhora não precisa falar sobre isso aqui não está sendo perguntado. Eu estou perguntando outra coisa, a pergunta não é essa, né? Porque senão a pessoa fica falando que nem você, Fabiola, você também corta a gente e fala, não é bem isso, vamos falar sobre o Bolsonaro, vamos falar sobre tal coisa. Quer dizer, há uma condução do programa, não estou se comparando ao Alexandre nem ao Sérgio Moro, mas há uma condução do programa, então há uma condução da audiência. O que se critica muitas vezes é o tom do ministro, o tom autoritário do ministro. Mas ele chegar para uma testemunha e falar, sua opinião não interessa, vamos, a pergunta é sobre o fato, eu acho que é algo pertinente e costumeiro nas audiências, né? O problema, né, Josias, é o clima que a gente vive no Brasil, né? Essas testemunhas que chegam lá, porque a todo momento a gente vê os bolsonaristas pelas redes sociais a só dizer e atacar Alexandre de Moraes e ao dizer que o Bolsonaro e seus aliados sofrem no Supremo é uma perseguição política. É o que o filho, inclusive, dele fala lá dos Estados Unidos. Quando essas testemunhas chegam frente a frente a Alexandre de Moraes, elas querem aproveitar qualquer instante para provocá-lo. E aí, Alexandre de Moraes tem que ter a sua postura, né, Josias? É um clima tenso, sim, que a gente vive no país, e isso é visível na primeira turma do Supremo Tribunal Federal ao ouvir essas testemunhas. Não tem nenhuma dúvida. Há uma perseguição contra o Bolsonaro, né? Ele está sendo perseguido pelos fatos que ele próprio criou. E se formos listar os perseguidores do Bolsonaro, vamos ter que incluir o Mauro Cid, os ex-comandantes daquilo que ele chamava de minhas Forças Armadas, que o entregaram, disseram que ele, de fato, tentou virar a mesa da democracia. Então, é uma tese essa tese de que o Supremo, a Procuradoria estaria perseguindo o Bolsonaro, ela não fica em pé, né? O Bolsonaro está sendo perseguido por si mesmo, porque criou provas contra si mesmo, pelos ex-aliados, que um deles virou delator, os outros estão contando o que testemunharam, né? E o Alexandre de Moraes, a Mônica lembrava o Sérgio Moro na condução da Lava Jato,
E ontem nós mencionávamos aqui, ele de fato tinha um comportamento liano, tratava com fidalguia até as testemunhas, mas houve também altercações entre o Sérgio Moro e o Cristiano Zanin, que hoje é presidente da primeira turma e era advogado do Lula. E os dois se desentenderam. Depois a Gabriela Hart, que sucedeu o Sérgio Moro na 13ª Vara de Curitiba, também ela teve um atrito verbal com o Lula. O Lula, num depoimento prestado a ela, o Lula tentou conduzir a sua manifestação numa direção e foi interpelado pela juíza. Então, o juiz é a autoridade máxima. No caso específico, o Alexandre de Moraes é o relator. Essas testemunhas, elas elas transitam ali entre a inutilidade e a tentativa de socorrer os réus. São inúteis os depoimentos nos trechos em que ficam elogiando a testemunha, como se elogios fossem apagar as provas, que estão lá nas páginas da denúncia que foi transformada em ação penal, né? E elas são inservíveis e até provocam a manifestação do Alexandre de Moraes quando tentam fabricar fatos, né? Foi o que aconteceu hoje. Estava lá depondo esse Antônio Ramírez Lorenzo, e ele foi secretário executivo, portanto, número 2 do Ministério da Justiça na gestão do Anderson Torres, e ele vem, olha, eu nunca ouvi falar de golpe, isso aí só vejo no noticiário. E o Alexandre de Moraes não teve, senão, a alternativa de intervir e falou, olha, responda sobre os fatos. Se o senhor acha ou não acha que teve golpe, isso não tem a menor importância para o Supremo. E, de fato, não tem. A opinião de um depoente, sobretudo um depoente que foi subordinado do réu, não tem a menor importância a opinião dele, porque os fatos estão lá e uma opinião não vai apagar os fatos. Do mesmo modo, o Aldo Rebelo, quando prestou depoimento, queria dar interpretação linguística a uma expressão atribuída ao Almir Garnier, aquele comandante da Marinha que colocou a Marinha a serviço, à disposição do Bolsonaro. E aí quis o Aldo Rebelo interpretar essa expressão à disposição. Não é, disse ele lá, não é porque alguém diz que estou frito que se jogou na frigideira. Ora, isso não tem a menor relevância para o andamento do processo. E aí falou o Alexandre de Moraes, olha, se não se comportar vai ser preso, vai receber voz de prisão. O ministro também passou um sabão num general, coisa inédita. Eu nunca tinha visto isso. Um tribunal civil, um magistrado passando um sabão num general com 50 anos de exército, mas o general Freire Gomes, ele tentou suavizar a versão ou a declaração que tinha feito a Polícia Federal. E aí o ministro Alexandre de Moraes falou, ou mentiu lá ou está mentindo aqui. E mentira não nos interessa. E deu a oportunidade para o general se reposicionar em cena. E ele se reposicionou. E, no final das contas, passado ali trecho por trecho do que ele havia declarado à Polícia Federal, ele acabou reafirmando tudo. Não é? Então, até aqui, Fabiola, não houve nada que apagasse as provas reunidas pela Polícia Federal, nenhuma evidência nova surgiu nesses depoimentos que socorresse algum dos réus, ao contrário, tudo que veio até aqui ou confirmou o que a polícia já tinha descoberto e o Ministério Público já tinha denunciado, ou é absolutamente inútil. São declarações que não têm a menor serventia. Então, faz bem o ministro Alexandre de Moraes, inclusive quando alerta aos advogados, olha, isso aqui não é circo. Então, conduzam aí os seus depoentes num rumo adequado, né? E ele faz bem, está conduzindo adequadamente ali e faz parte da coreografia do devido processo legal, e agora nós estamos na fase da oitiva de testemunhas, faz parte da coreografia a intervenção de um magistrado quando ele identifica uma tentativa de desviar a atenção dos julgadores. Então, é parte da coreografia, não tem ali nenhum sintoma de perseguição. Ao contrário, o ministro está até alertando, olha, se for nessa direção, o determinada testemunha pode, inclusive, se encrencar. Então, ele está dando os alertas dele e o faz de forma veemente, aí é uma questão de estilo, Fabiola. O Renato Fernandes diz aqui, parabéns, Xandão. O José fala isso mesmo, não é circo.
o Josias está certo, concordo com ele. A Mônica queria dar mais um palpite nisso, vai lá. Não, eu acho que a gente tem que diferenciar o que a condução que o juiz faz de uma audiência. O Josias lembrou muito bem da Gabriela Hart, e como era ali ao vivo, filmado, e ela pode ter se... Quer dizer, ela foi mal educada com o Lula. A metade do Brasil que odeia o Lula adorou. A metade do Brasil que ama o Lula achou que ela foi de uma extrema falta de educação. Mas ela estava no papel dela de juíza, de falar, não, vamos nos ater aos fatos. Eu lembro de um outro depoimento, eu acho que o Lula prestou ao Sérgio Moro, que o Moro falava que não é lugar de fazer discurso de política. E o Lula falava, não, mas é a minha hora de falar, eu quero falar o que eu quero falar. Existia essa tensão entre o juiz e o réu, entre juiz e testemunhas. Isso é uma coisa comum. O que a gente pode... Isso não significa que a gente deva desconsiderar, por exemplo, reclamações da defesa que diz eu não tive acesso à totalidade das provas. Depois, quando ele deu, o ministro Alexandre de Moraes deu acesso, deu só 15 dias para analisar milhões de documentos. Quer dizer, óbvio que o ministro Alexandre de Moraes não está acima do bem e do mal, ele não está acima de críticas, né? Mas é preciso diferenciar o que é uma condução de uma audiência, em que o juiz, sim, conduz a audiência, né, de outras reclamações e outras demandas da defesa, Fabíola. Eu acho que a gente não enfim, é só para ponderar que o fato de que é possível fazer críticas ao ministro Alexandre e a defesa tem feito, e é possível também entender o papel de um juiz que não pode deixar uma testemunha mentir, né? O general Freire Gomes, se ele mentiu, ele não pode. Mentir em juízo é crime. Então, ele pode, sim, prender o Freire Gomes por mentir. Ele pode, sim, prender o Aldo Ribeiro por desacatar o juiz. Desacato é crime. Desacatar um juiz é crime. A gente tem vontade, né? Quando você está numa audiência. Gente, eu tô amando. Olha a cara do Josias. Ô, Josias, a Mônica, é a segunda vez. Eu tô aqui me coçando. Você me conhece, né, Josias? Eu tô aqui me coçando para saber quais são essas audiências que a Mônica já participou. Várias vezes já foi? Mais de uma vez, como testemunha. Claro, você também denuncia um monte de crime aí. Você fala assim pro juiz, olha, você fala assim... que o Josias, falou com o Alexandre de Moraes. Aí o juiz fala assim para o escrivão. A Mônica Bergamo diz que o Josias defendeu acima de tudo. Não, eu não falei que o Josias defendeu, eu falei só que o juiz, que o Josias comentou. Não, a senhora decida. A senhora não pode falar duas coisas, sabe? É uma coisa assim, sempre. Mas não foi o Moraes, não, com você, né? Você nunca encarou. Você tem vontade de falar, seu juiz, pelo amor de Deus, né? Não aceito censura. Gente, esse melhor. Esse bastidor tá muito bom, né? A gente gostaria de falar isso pro juiz, mas o juiz é a autoridade, é a justiça. E ele tem esse papel. Então, se você está diante do juiz, mesmo que seja o Aldo Ribeiro, que já conviveu com o Alexandre de Moraes em outras diversas situações, naquele momento ele é testemunha e o Alexandre é o juiz. Então, os papéis são diferentes, né? Eu acho que o Alexandre tem que realmente... Teve um episódio muito emblemático em que a Folha foi processada pelo Fernando Collor. E eu estava lá, porque tinha feito parte das reportagens, então eu estava lá, era um dos réus, né? E havia uma juíza muito enérgica, chamava-se Selene Araújo, nem sei se ela continua nativa, se já se aposentou, e nós advogávamos no processo a tese de que nós precisávamos ter o direito, nós jornalistas, o jornal, de provar que aquilo que nós publicamos era verdadeiro, era um instrumento chamado exceção da verdade. O Collor dizia que não era verdadeiro, nós queríamos provar que era verdadeiro. E aí o advogado do Collor se contrapunha a esse pedido. E a juíza Selene falou, doutor, na minha jurisdição, na minha vara, um jornalista que chega querendo provar que o que ele publicou é verdadeiro, vai ter essa oportunidade. Diga o senhor o que disser. E ela desqualificou o advogado do Collor naquela audiência, que, aliás, era um bom advogado, né? Então, é assim. Os juízes se comportam assim. E cada um conduz a sessão à sua maneira, né? E o Alexandre de Moraes está impondo o seu estilo a essas sessões da primeira turma. Como relator, e não vi nada que desabonasse o trabalho do ministro até aqui. Ele é enfático? É. Agora, como diz a Mônica,
se há alguma transgressão, se o advogado quer reclamar do fato de ter tido pouco tempo para analisar zilhões de provas, tudo isso é questionável e o advogado tem plena liberdade para questionar os procedimentos do Alexandre de Moraes. Agora, ali na condução das sessões, durante a oitiva de testemunhos, ele tem que zelar para que aquele procedimento seja útil à condução do processo. Portanto, não faz sentido ficar ouvindo testemunha dar a sua opinião sobre uma tentativa de golpe que está provada nos autos. O advogado pode discordar, o réu pode se defender. Agora, não cabe a uma testemunha que é ligada por afinidade e um ex-subordinado do réu dizer, olha, eu não acredito nessa versão do golpe. Isso não tem a menor relevância para a condução do processo, né? Olha, a gente está aqui nessa discussão toda jurídica, claro que do ponto de vista político, aqui com Josias de Souza e Mônica Bergamo, o pessoal elogiando essa dobradinha de hoje. Eu adoro essa dupla, quem não sabe, foi o próprio Josias que contratou a Mônica Bergamo ali para a coluna, né? A coluna que a Mônica assume até hoje, que é bombástica. Quem consegue uma notinha na coluna da Mônica Bergamo, ó. José, vamos fazer aqui, senão o Josias me contratou para a Folha, para ser repórter especial. E aí depois ele... Quem me indicou para a coluna foi o Sérgio Dávila. Vamos fazer aqui as homenagens ao Sérgio. Ah, sim! Foi ele que indicou. O Otávio, que foi, afinal, o Otávio Frias, que foi quem, na verdade, sacramentou, né? É isso. O Sérgio, na época, acho que era editor da Ilustrada, momento, né, Mônica? Sim. O Sérgio, na época, acho que era editor da Ilustrada, não é isso? Pois é, ele sugeriu meu nome para choque geral da redação toda, né, Josias, naquele momento. Não, foi choque nenhum. Não foi, muito discutida a decisão e foi um grande acerto, né? A Mônica, ela reconstruiu o colunismo social no Brasil, ela deu outro sentido a esse trabalho. Então foi mais um feito da Mônica na Folha.